E aí, meu amigo, comecei errado. E aí, família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, torcedores de outros clubes, bem-vindos. Vamos ao segundo vídeo do dia. Tô cansado hoje. Hoje eu acordei cedo pra cá, acordei 6 da manhã. Tô cansado. Aí a Erika fala assim pra mim: acordar cedo é bom, o dia rende. Eu falei: dia rende. Você fica com sono podre o dia inteiro, desmaiando, em qualquer lugar que você encosta, você dorme no dia inteiro. Não adianta acordar cedo. Eu detesto acordar cedo, desde criança eu sou assim, detesto acordar cedo, porque eu não consigo dormir cedo. Então, vocês já perceberam aqui quantos vídeos já fizemos na madrugada. Tô acabado, meu olho tá fechando assim, ó. Mas aí o que acontece? Daqui a pouco o sono some e eu vou dormir 2 horas, 3 horas da manhã. Não sei porque eu estou falando isso pra vocês, porque lembrei, porque eu dei uma bela bocejada antes de começar o vídeo. Falei, bom, pelo menos bocejei agora, não bocejei durante o vídeo de hoje. Somos patrocinados, deu um grito, desculpa. Somos patrocinados pela KTO, o jogo da Argentina hoje, né? Hoje não quero saber de Argentina hoje não. Cansado dessa Argentina, me irrita um pouco a Argentina às vezes. Mas se você quiser fazer sua fezinha, tá no primeiro comentário fixado, você clica, divirta-se com a KTO, onde a diversão acontece, para você participar das promoções. É só clicar nesse link, você já tá se cadastrando, usando o cupom Barolo, tá? E aí você tem todos os benefícios, todas as promoções, você aproveita tudo, que a KTO tá aqui com a gente, essa empresa muito bacana que trabalha com várias pessoas da mídia alternativa. Então, um abração pessoal da KTO. Curta aí, se divirta, tá? Lembrando sempre, com responsabilidade. Não é pra ficar rico nem pobre, é pra se divertir, tá? No vídeo da tarde, meus queridos amigos, enquanto eu tô falando pra vocês, eu vou colocar aqui, se inscreva no canal, como quem não quer nada. Aí você se inscreve, você finge que você viu ali, entrar, e você fala, nossa, o Barolo pedindo pra se inscrever, vou me inscrever. Vou dar um like, tá? Então, atenção. No vídeo da tarde, falamos sobre o negócio, o lance da entrevista do Casares pro UOL. E eu vi o comentário de vocês, uma indignação geral, né? Praticamente geral, mas ainda mesmo assim tem gente defendendo. E eu acho que não tem problema nenhum você defender. Inclusive eu respondi para um amigo do canal que o cara discordou de mim 100% e com uma maior educação, discordo disso, discordo daquilo. Acho que se fosse assim, o argumento dele, né? Se fosse qualquer um, ele iria também, porque ele foi convocado, ele tinha que ir. Perfeito, gente, bacana. Eu acho legal você ter esse tipo de discussão, esse tipo de discordância faz parte. E eu respondi pra ele, respeito a sua opinião, mas discordo 1.000.000% dela, né? Eu acho que ele não foi convocado pra nada. Se fosse eu, até falei no vídeo, eu não iria. E ele falou, você pode até não gostar do Casares. E não é, como eu deixei claro no vídeo, não é uma questão pessoal. Não é questão de gostar ou não gostar, até porque a pessoa do Casares na minha vida não significa absolutamente nada. Mas como presidente do São Paulo significa muito. Então, bom, eu vou deixar o vídeo na janelinha para você acompanhar, para você assistir se você não assistiu ainda, tá? A gente tá falando muito sobre esses últimos jogos sem vencer. São 4 jogos sem vencer. E olha que coincidência, são 4 jogos que o Caleri não marca. Você vê Caleri dependência, né? O Caleri é o vice-artilheiro do São Paulo com 8 gols, só perde pro Luciano. Não faz gol desde a última vitória do São Paulo em cima do Cruzeiro. Aliás, naquele jogo ele marcou o gol de número 70 pelo São Paulo. E foi a última vez que ele marcou. Depois passou em branco nos outros jogos, passou em branco contra o Corinthians, deu assistência para o Lucas, passou em branco contra o Inter, passou em branco contra o Cuiabá e passou em branco contra o Vasco. E esse gol número 70, olha que curioso, 29 foram de cabeça, olha só que número impressionante, 70 gols, né, das duas passagens, 29 de cabeça, 35 gols com o pé direito, 7 deles de pênalti, 5 com o pé esquerdo e 1 com o joelho esquerdo. Essas informações foram passadas pelo próprio São Paulo. Eu acho o jogador fundamental, mas caiu como o resto do time. Não tá jogando nada como o resto do time também não tá. E quando o Caleri não joga, quando a bola não chega, quando ele não sinaliza, quando o São Paulo tem muita dificuldade para fazer gol. É só a gente ver, os jogos que o Caleri ficou fora, o São Paulo pena para fazer gol. Então tomara que ele quebre esse jejum aí contra o Criciúma. Aliás, o Criciúma quer mais uma pedra no sapato do São Paulo. Eu quero fazer um vídeo com vocês sobre a normalização dos absurdos, né, que normalizaram tudo no São Paulo. Eu estava conversando com o pessoal do QG Tricolor, a gente falou, normalizaram tudo, normalizaram goleada, normalizaram dívida, normalizaram tudo. E a gente normalizou a ser freguês de determinados times, não conseguir vencer determinados times, né? A gente falou do Cuiabá na semana passada e o Criciúma também. O Criciúma, o São Paulo joga quinta-feira, dos 6 jogos disputados contra o Criciúma na última década, o São Paulo tem 2 vitórias.
e eles venceram a gente 3 vezes e teve um empate. Em 2013, aquele ano horrível que o São Paulo quase caiu, o São Paulo não venceu o Criciúma. Jogando em casa, o São Paulo perdeu por 2-1 no primeiro turno, e no jogo de volta, lá no estádio deles, 1-0. Na temporada seguinte, empate 1-1 no primeiro jogo, o São Paulo jogando em casa pelo Brasileiro, e sem nenhuma vitória. Em agosto de 2014, voltaram a se encontrar, só que pela Sul-Americana, o Criciúma venceu o jogo de ida por 2-1 e abriu uma vantagem. Só que aí no jogo de volta, o São Paulo, com gols do Edson Silva e do Kaká, ganhou por 2-0 e passou. A única vitória, uma das poucas vitórias, passou de fase na Sul-Americana. Depois, em dezembro de 2014 ainda, teve o último jogo. O São Paulo venceu por 2-1 com gols do Edson Silva e do Allan Kardec, jogando fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Naquele ano, o Criciúma foi rebaixado, mas pra gente olhar pro lado otimista, pra gente olhar pro lado bom da coisa, pra gente ficar otimista e ver o lado bom, o São Paulo ao todo já jogou contra o Criciúma 20 vezes e teve 9 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. A última década foi desfavorável, exatamente como tudo foi desfavorável na última década do São Paulo, né? Você vê como o São Paulo historicamente era maior, a gente não aceitava esse tipo de coisa, a gente não era freguês de vários times, como a gente é do Bragantino, do Cuiabá, do Criciúma, e na última década, aquilo que a gente vem falando, né, os últimos anos aí que o São Paulo tem sido, vários clubes são pedra no sapato do São Paulo, né. No vídeo da tarde nós falamos sobre, eu perguntei da seleção brasileira, se o pessoal tinha assistido o jogo da seleção brasileira ontem, né. E aí o pessoal, a grande maioria, eu não tô nem aí pra seleção, tem gente torcendo a seleção perder pro Rafael ir embora logo, então eu também tô. Aliás, vamos falar sobre o Yang e sobre o Jandrei, fiz uma enquete no canal hoje, quero saber a sua opinião. E aí os amigos lembraram de James Rodrigues, que o James Rodrigues, a Colômbia venceu o Paraguai ontem, e ele deu 2 assistências, criou 3 chances, deu 2 finalizações, teve 80 ações com a bola, recebeu 60 passes e deu 10 cruzamentos. E aí, sempre que ele joga bem na Colômbia, vem aquela situação toda de só joga lá, uns falam, só joga lá, no São Paulo é o morto, e aí uma outra onda fala assim, um outro pessoal fala assim, mas pô, não é possível que ele serve na Colômbia e no São Paulo tem que se contentar com o Luciano Armando, com o Márcio Araújo. Na verdade, gente, amanhã, no vídeo de amanhã à tarde, hoje eu queria falar mais do Jandrei e do Yang. No vídeo da tarde amanhã, porque também hoje surgiu aquela história, não sei se vocês viram, uma hashtag fechados com Zubeldia. Porque existe esse buchicho aí, que o time do São Paulo estaria, né, os jogadores estariam incomodados e querendo derrubar o Zubeldia, só os argentinos estariam defendendo ele, já tem gente querendo derrubar, os jogadores não gostam de cobrança, aí algumas pessoas estão falando que não tem nada a ver, que não tem clima nenhum, que não tem clima ruim nenhum, é só um momento difícil, que o Zubeldia tem que se acostumar com o futebol brasileiro, até essa lançada, tem que se acostumar com o futebol brasileiro, por isso que ele tá meio perdido, mas amanhã a gente fala sobre isso, que eu quero saber com quem que você tá fechado. Se é com o Zubeldia, com os jogadores, com o Casares, com o James Rodrigues, eu quero saber. E eu já sei com quem eu tô fechado, vou falar amanhã no vídeo. E amanhã a gente fala especificamente sobre o James Rodrigues, que pra mim, eu vou resumir o que eu vou falar amanhã, mas amanhã a gente entra em detalhes, é uma história muito mal contada. Como eu falei ontem pro pessoal da Arquibancada Tricolor, pra mim é uma história muito mal contada. Você contratar um jogador que custa 1,5 milhão por mês, que todo mundo sabia que não tinha intensidade, ele vem pro clube, o Muricy cansa de elogiar ele, que ele se entrega, é um ótimo profissional, o Rafinha fala a mesma coisa. Passa um tempo, ele já não serve mais, já não é mais comprometido, já não tem intensidade. Pra mim, é uma história mais mal contada de todas essas últimas que a gente viu aí, todas essas histórias mal contadas, essa do James Rodrigues é a mais mal contada. Eu gostaria muito de um dia saber a verdade, mas para saber a verdade quem tem que falar são as pessoas envolvidas, né? Principalmente o James Rodrigues, que para mim eu considero um bundão porque não fala e também a impressão que tá é que não tá nem aí, porque se tivesse aí falaria, né? Mas amanhã a gente fala sobre isso. Se o pessoal tá fechado com o Zubeldia, com os jogadores, eu vi pouca gente fechada com jogadores, né? Tá todo mundo dando apoio pro Zubeldia, não só uma suposta briga entre jogadores e treinador, mas eu vi que muita gente acha que tem que dar força para o Zubeldia nesse momento e que não tem, né, trocar de técnico, trazer Diniz, pelo amor de Deus. Eu senti isso das pessoas, pelo menos, que comentaram no vídeo. Mas esse assunto para amanhã, tá? Hoje, o que eu queria falar para você, vamos ver como é que tá o resultado da enquete agora no canal.
Eu fiz uma enquete lá no Guia da Comunidade, vamos ver aqui, perguntando o seguinte: você acha que que Yang merece uma chance já contra o Criciúma? Olha só, a parcial de agora. 89% achando que sim e 11% achando que não. A pergunta era assim, pergunta rápida, você daria uma chance pro goleiro Yang na partida contra o Criciúma? Sim, é melhor do que Jandrei, 89%. Não, sou mais Jandrei, 11%. Eu imagino qual seja a sua opinião. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu iludido, bobão, inocente, ingênuo, acreditava no Jandrei. Eu até gravei um vídeo que o título era Motivos para acreditar no Jandrei. Pra você ver como eu sou iludido. Mas na verdade, isso aí não é questão de ser iludido ou bobão, não é questão disso. É que eu posso até ser, mas não é por isso. A gente torce, velho. A gente torce pelos caras. Duvido que você tenha torcido contra o Jandrei, porque você não gosta dele, você acha ele ruim, você torceu contra ele, contra o Corinthians, pra ele não pegar aquelas duas bolas lá. A gente torce por todos eles, quer que eles se deem bem. Não existe essa de torcer contra, de ser pessoal, não existe, isso é bobagem, gente. A gente torce desesperadamente. Eu tava acreditando, porque eu vi o Jandrei como uma sombra pro Rafael. O Rafael, pô, esse cara tá treinando bem, eu vou ter que treinar bem aqui, tanto que foi pra seleção brasileira. O Jandrei teve aquele problema lá quando ele chegou no São Paulo, que ele chegou defendendo até pênalti. Aquele problema de lesão, que não descobriram a lesão, ele quase ficou paraplégico porque não descobriram a lesão, lembra daquela história? Eu contei aqui. E aí depois ele perdeu totalmente a confiança quando voltou, porque estava lesionado ainda. Aí falhou naquele gol contra o Jô na semifinal do Campeonato Paulista. E depois ele não ficou reserva, foi reserva e não recuperou mais a confiança. E eu estava acreditando que ele fosse cumprir o papel dele na ausência do Rafael, só que a gente já viu que não dá. E eu tinha falado também que eu era contra colocar o Yang, porque muita gente falou, né, para colocar o Yang já antes do Jandrei. E eu falei, eu sou contra porque o Yang é muito novo e corre o risco dele ser queimado, como aconteceu com o Thiago Couto, né, que entrou e falhou por um mau planejamento da diretoria, que não tinha goleiro, né, teve que contratar aquele mão de bagre, daquele Felipe Alves. Então eu era contra. Só que agora a minha opinião é a seguinte: já deu pra perceber que com o Jandrei não dá. Já deu pra perceber. Ó, ele foi titular em 4 partidas do Campeonato Brasileiro, contra o Internacional, Corinthians, Cuiabá e Vasco. Nesse período, nesses jogos, ele sofreu 7 gols. Mais do que o Rafael, que jogou 7 partidas e sofreu 6 gols. Ele já sofreu mais gol que o Rafael. Então não dá. A gente já viu que não dá. O Jandrei não dá. Ele vai comprometer. Ele tá comprometendo. Não que ele tenha falhas bizonhas, ele tenha falhado bizonhamente. Mas ele é um goleiro ruim, é um goleiro fraco. Então eu daria a chance pro Yang. Você vê o goleiro do Corinthians lá, que eu não sei o nome dele, me desculpem os amigos corintianos, eu não sei o nome do goleiro do Corinthians. Eu vi que ele foi eleito 2 vezes nos 2 jogos que ele entrou, o melhor do time. Então, né, se o cara tem condição, porque todo mundo fala que o Yang tem 22 anos, 2,2 metros de altura. Todo mundo que acompanha a carreira dele diz que ele tem todas as condições, vai ser um goleiro do futuro do São Paulo, um goleiro super promissor. Tanto que o São Paulo não quis emprestá-lo para ele ganhar experiência, como fez com os outros goleiros. Então eu, nessa situação, nesse momento, até para dar um recado pro seu Jandrei também, que ele tem que trabalhar melhor, eu colocaria o Yang contra o Criciúma. Vocês colocariam o Yang contra o Criciúma? Essa é a enquete que eu gostaria de fazer com vocês. Porque Barone, mas se tomar o gol vai queimar, você mudou de ideia? Mudei, velho, mudei de ideia. Eu acho que se tomar gol, se falhar, a torcida vai ter mais paciência do que teria se o Jandrei falhasse. Porque eu acho que a cota de paciência com o Jandrei, eu não sei a sua, meu amigo, mas a minha já acabou no jogo contra o Vasco, quando ele cai, faz um movimento de circo no primeiro gol do Vasco. A minha paciência acabou com ele. Acabou naquele momento ali. Eu colocaria o Yang pra ver, até porque goleiro de 2,2 metros já tem 22 anos, não tem 16. Já tem 22, então tem que entrar em campo. Se tremer as pernas, se não, já vi que não serve, já se livra logo. Mas, só lembrando, não dá pra se livrar logo, porque o contrato dele foi renovado junto com o Jandrei. O contrato dele vai até do Jandrei e do menino Yang vai até dezembro de 2026. Então eu gostaria que alguém me explicasse também essa renovação de contrato com o Jandrei até o final de 2026. Então, quero saber a sua opinião, tá? E aproveitando para encerrar, antes de encerrar, vou fazer um convite para você. Lá no sábado, agora é Sal Store, não é mais São Paulo Mania, lá do Alfa Shop e Alphaville, eu falei com o pessoal lá agora, eles vão receber a Taça do Mundial, cedida pelo São Paulo, para as pessoas tirarem foto lá. Então eu vou estar lá de manhã, chego lá 10, 11 da manhã, o Teclas Daniel vai estar lá também, vai estar uma galera toda lá, vai ter muita gente, muitos amigos, e a gente vai estar lá para ver a loja nova, porque dizem que está muito bacana, já está funcionando inclusive. Então eu convido você, se você quiser ir, para tirar uma foto com a taça de campeão mundial. Pô, legal pra caramba.
E vai ter um coquetel de inauguração ali. Vai ser um evento bem bacana, tô ansioso para ir. Eu vou falar para vocês, eu tô mais ansioso para esse evento do que pro jogo de quinta-feira. Que no jogo de quinta-feira que eu vou, estarei lá, que meu credenciamento saiu. E eu tô meio bem com a pulga atrás da orelha, bem preocupado com esse jogo de quinta-feira. Mas estarei lá, estaremos lá. Então, ó, vou pedir mais uma vez para você na malandragem aqui, ó, sem você perceber que eu fiz isso. Eu vou colocar um se inscreva no canal, para você se inscrever caso você não for inscrito. E para você, cadê? Não entrou, né? Para você deixar o like, agora não vai entrar. Só porque eu falei não vai entrar. Mas é para você deixar o like no vídeo. Ah, entrou. Para você deixar o like no vídeo e se inscrever no canal caso você não seja inscrito, tá bom? E a gente se encontra amanhã para falar dessa história toda. Fechado com quem? Já vai pensando aí na resposta. Fechado com quem você tá? A gente conversa amanhã, tá bom? E depois à noite faz o pré-jogo. Fiquem com Deus, uma ótima noite para você. Aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Não quero ter razão, quero ser campeão. Forte abraço, tchau.